O Marquês de Pedra Branca disse aquilo enquanto passava 2 dedos pelo rosto para afastar a água e mantinha a serenidade de um homem que, naquele exato instante, tinha simplesmente decidido não perder a compostura. Não era, de forma alguma, o que ele imaginara para aquela manhã. Mariana Alencar ainda segurava o balde. Depois do desastre, as mãos dela pareciam ter esquecido para que serviam. Eu sinto muitíssimo. Ele retirou do nó da gravata uma pequena folha de agrião que devia estar boiando na água do balde e que, no momento decisivo, resolvera acompanhá-lo. Sente mesmo? E foi essa parte que Mariana nunca conseguiria explicar direito. Ele não pareceu ofendido, não pareceu furioso. Pareceu interessado, como se esperasse encontrar uma quermesse razoavelmente enfadonha e, em vez disso, tivesse recebido uma revelação. Eu estava mirando outra pessoa. Imaginei. Ele olhou para o balde, depois para ela e, por fim, para a quermesse que continuava alegremente do outro lado do jardim. Alguém que eu conheço? Foi ali, embora Mariana não tivesse como saber, que a vida dela tomou uma direção inteiramente nova. Mariana Alencar passara 4 meses, 2 semanas e uma sucessão cada vez mais constrangedora de manhãs de domingo, vivendo sob a sombra de uma mentira que não havia contado. Geraldo Figueiredo decidira que ela era oferecida e espalhara essa opinião para quem quisesse ouvir. Em Vassouras, isso significava quase todo mundo. Ela fizera planos para Geraldo, bons planos, na opinião dela, perfeitamente razoáveis. Envolviam um balde bastante água, o portão lateral do jardim da igreja de São Miguel e uma dose muito necessária de satisfação. O que Mariana não incluíra nos cálculos era um marquês. Ninguém, ela pensaria mais tarde, inclui. Para compreender o plano, era preciso primeiro compreender Geraldo Figueiredo. Ele tinha 36 anos. Era o filho mais velho de um grande fazendeiro da região e pertencia ao tipo de homem que se considerava encantador com a mesma certeza de um cachorro enorme que acredita caber no colo. Havia muita confiança e pouca evidência. Era até agradável de olhar, desde que ninguém olhasse por muito tempo. Falava com facilidade, falava bastante e falava sobre qualquer assunto, distribuindo opiniões em toda conversa disponível com a generosidade de um homem que jamais ouvira alguém pedir que parasse. Em maio daquele ano, Geraldo concluíra que queria se casar com Mariana. Em maio daquele ano, Mariana concluíra que não queria se casar com Geraldo. Aquilo teria terminado ali se ele fosse outro tipo de homem. Mas Geraldo recebia uma recusa educada como mal-entendido, uma recusa firme como desafio e uma recusa direta, dada durante uma noite de voltarete na casa de Dona Fortunata Siqueira, diante de 12 testemunhas, e com toda a clareza de que Mariana era capaz, como um ataque pessoal que exigia resposta. A resposta veio em forma de conversa, foi eficiente. Espalhou-se pela cidade com a velocidade de uma fofoca que todos estavam muito interessados em fingir que não discutiam. Em junho, Vassouras já ouvira que Mariana Alencar era atrevida demais. Em julho, passara a ser chamada de pouco convencional, expressão que, na linguagem de certas salas de visita, ficava a um passo de perigosa. Em agosto, a palavra difícil começara a circular nos melhores cafés da tarde, pronunciada no mesmo tom com que se comenta uma chuva que ninguém consegue impedir. Dona Alzira Alencar, tia de Mariana, deixou de ser convidada para 3 encontros de senhoras dos quais participara sem incidente durante 11 anos. Foi isso, e não os cochichos sobre si mesma, que produziu o plano. Mariana suportava os cochichos. O que não suportava era ver o mundo da tia encolher por causa dela. Está tudo bem, disse Mariana a princípio, que não pareceu convencido. Princípio era um beagle de corpo compacto, orelhas grandes e uma autoridade moral completamente desproporcional ao tamanho. Fora primeiro o cachorro do pai de Mariana, o professor Antônio Alencar, que o recebera ainda filhote e lhe dera aquele nome alegando, com grande satisfação, que toda a casa precisava de um cão e de um princípio orientador, e que ele não via motivo para manter os dois separados. Se princípio cumprir o propósito original era questão de opinião. Não governar a casa. Governar a cada pessoa individualmente, de acordo com julgamentos próprios, e parecia considerar isso suficiente.
Tinha 5 anos e o olhar particular de um animal que formara suas opiniões depois de longa observação e não esperava ser convencido do contrário. Virou a cabeça para um lado, deixando as orelhas balançarem, como se estivesse disposto a ouvir a defesa. Eu estou bem, repetiu Mariana. Só preciso de um plano melhor. O plano levara 6 semanas para tomar forma, 2 conversas longas com a amiga Dorinda Paz e uma observação feita numa terça-feira, depois confirmada por 3 semanas de acompanhamento discreto. Geraldo fazia sua caminhada diária pela rua de trás da igreja de São Miguel às 10 horas da manhã. No dia da quermesse de primavera, esse caminho passaria pelo portão lateral do jardim onde Mariana se oferecera para ajudar com os arranjos de flores. O portão tinha degraus. Os degraus ficavam numa altura que Mariana medira e considerara precisa. Um balde cheio, com água do poço do jardim, colocado no alto e virado no instante correto, desenharia um arco excelente antes de cair com considerável efeito sobre a cabeça de qualquer pessoa que passasse embaixo. Ela sabia perfeitamente que não era a maneira mais sofisticada de resolver a situação. Não haveria consequência permanente. Geraldo provavelmente não aprenderia nada. Ficaria apenas molhado. E Mariana teria feito alguma coisa em vez de continuar sem fazer nada. Às vezes, a sanidade assumia exatamente essa forma. Contou a Dorinda, que a encarou por um longo momento antes de dizer: Mariana, isso é brilhante e também uma ideia catastrófica. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Podem. Obrigada. Vou fazer assim mesmo. Não contou à tia que tinha excelente faro para problemas, apresentaria objeções práticas e morais e, além disso, não merecia mais preocupação. Também não contou a princípio. O cachorro aparentemente descobriu sozinho e começou a se sentar ao lado do balde todas as manhãs, com a expressão solene de uma testemunha preparada para depor. A quermesse seria no dia 12 de setembro. Na noite anterior, Mariana fez o que sempre fazia antes de qualquer coisa que exigisse precisão. Sentou-se à mesa da cozinha e repassou o plano passo a passo. Pensou também durante muito tempo em janeiro, na noite de cartas na casa de Dona Fortunata e na biblioteca. Mariana entrara ali procurando um volume de cartas de viajantes que Dona Fortunata costumava deixar à disposição dos convidados que não se interessavam pelo jogo. Encontrara o livro e já se virava para sair quando Geraldo Figueiredo entrou atrás dela e fechou a porta. Ela segurava o volume. Ele tinha no rosto a satisfação de um homem que planejara algo e estava contente consigo mesmo. Dissera que Mariana era bonita e inteligente e que esperava que ela soubesse não lhe ser indiferente. Mariana respondera que tinha certeza de ser indiferente a ele e achava melhor que ele soubesse disso com absoluta clareza. Geraldo dissera que ela recusava porque estava fazendo o jogo e que, com o tempo, perceberia ter calculado mal. Ela dissera que não acreditava nisso e pedira que ele saísse da frente da porta. Ele saíra. Ela fora embora. A biblioteca tinha naquela noite 12 velas, um exemplar das cartas que Mariana procurava e silêncio suficiente para que ela jamais confundisse o que acontecera. Havia um criado no corredor. A porta era fina. Uma semana depois, Geraldo contou sua versão. Mariana só soube quando a história já se entranhara na vida social de Vassouras como mancha antiga em tecido, aquela que não sai com lavagem comum. Princípio soltou um ruído baixo, prolongado, de opinião firme. Eu sei, disse ela. No dia 12 de setembro o sol apareceu, generoso depois de uma semana de céu indeciso. As bandeirolas coloridas atravessavam o jardim da igreja de São Miguel, e o ar cheirava a flores cortadas, terra úmida, café recém-passado e aquela esperança breve das festas de interior que sabem que, antes de anoitecer, alguma coisa vai dar errado ou ficar para sempre na memória. Crianças corriam. Dona Helena tinha disposto potes de compota sob uma mangueira. As senhoras da Irmandade organizavam toalhas bordadas por ordem alfabética do nome de quem bordara, o que ninguém pedira, mas várias pessoas elogiaram. Mariana tomou posição no alto dos degraus às 10h23. Esperou. Às 10h27, o portão começou a abrir. Ela virou o balde. Não errou. Esse era o detalhe que mais tarde resistiria a qualquer explicação organizada. O arco da água fora,
Por qualquer critério razoável, impecável. Mariana mirara a figura que surgia pelo portão e a atingira em cheio. Se o dia tivesse transcorrido de outra maneira, se aquela fosse a pessoa correta, a operação teria sido um sucesso completo e provavelmente Vassouras comentaria o feito por meses. O problema era a figura. O homem era mais alto que Geraldo. Vestia um paletó muito mais escuro, muito melhor cortado e instantaneamente arruinado. O chapéu agora repousava no caminho de pedra, separado do dono no momento decisivo. Ele tinha a postura de alguém criado em salas, onde postura era observada, e aprendera a lição tão profundamente que, mesmo parado num portão e encharcado com água de poço e folhas de agrião, continuava ereto. O homem permaneceu no lugar. O balde estava vazio. Uma folha de agrião instalara-se no nó de sua gravata, como se também quisesse acompanhar o desfecho. O silêncio durou cerca de 4 segundos. Mariana descobriu que 4 segundos bastavam para compreender tudo o que acabara de dar errado. Ele foi o primeiro a se mover. Retirou a folha com 2 dedos, examinou-a por um instante e a depositou sobre o muro de pedra, com a calma de quem já não tinha utilidade para ela. Mariana foi a primeira a falar, o que podia ser coragem ou simplesmente a ausência completa de alternativa. Eu sinto muitíssimo. Estava mirando outra pessoa, nem cortante, nem fria. Apenas a voz de um homem que, contra todas as expectativas, resolvera lidar com aquilo sem fazer escândalo. Ele olhou para o balde e depois para o rosto dela. Os olhos eram castanho-mel, luminosos naquela manhã, e tinham uma expressão que Mariana não esperava encontrar. Curiosidade. Alguém que eu conheço. Senhor Geraldo Figueiredo. Ah, uma pausa curta. Sim, consigo entender. Ela estava nos degraus. Ele, no portão. Entre os dois havia pouco mais de meio metro de ar e o momento mais embaraçoso da vida adulta de Mariana. Sou Sebastião Ramírez, disse ele, Marquês de Pedra Branca. Ela sabia disso do modo teórico como se sabe um fato que há muito não precisa ser aplicado. Sebastião Ramírez carregava o título havia 7 anos, passara os últimos 3 na corte, no Rio de Janeiro, e suas terras faziam limite com a parte oeste de Vassouras. Toda a cidade tinha opiniões sobre ele à distância confortável com que se tem opinião sobre chuva em outra freguesia. Mariana não o via de perto desde os 17 anos, quando ele comparecera a uma cerimônia em São Miguel e ocupara um banco lateral com a expressão de um homem, reconsiderando seriamente o que fazer com as manhãs de domingo. Eu sei, disse ela, e a senhora é Mariana Alencar. Mariana desceu os degraus. Ficar acima dele enquanto ele pingava água parecia piorar uma situação já bastante cheia. Sou. A moça atrevida pelo relato atual. Ele a observou por um instante, e Mariana não conseguiu adivinhar o que pensava. Depois olhou para o chapéu, ainda no chão dentro de uma pequena poça. Figueiredo passou por aqui quase 1 hora atrás, disse o Marquês. Encontrei-o na rua. Trocamos algumas palavras. Mariana ficou encarando-o. Ele está do outro lado da quermesse, acho que examinando as fitas de uma barraca. O silêncio que se seguiu pareceu muito longo. As fitas? Pareceu bastante interessado. Ela olhou para o balde vazio. Depois olhou para o Marquês de Pedra Branca, completamente encharcado e estranhamente em paz com o acontecimento. Uma gota descia pelo cabelo dele até a gola. O agrião parecia contente no muro. A senhora ainda poderia procurá-lo, sugeriu Sebastião. Ainda. Ele baixou os olhos para as mãos dela. O balde, tecnicamente. Mariana olhou para o balde, ele olhou para ela, e Mariana Alencar, que não ria de verdade havia quase 2 meses, produziu um som composto de 3 partes de humilhação e uma parte de alguma coisa mais livre, alguma coisa que estivera esperando. Não foi elegante. Foi inteiramente sincero. Não posso. Já usei o balde. Usou. E o senhor está encharcado. Completamente. Sebastião apanhou o chapéu com a serenidade de quem aceita um inconveniente do clima. Colocou-o na cabeça, o que não melhorou o chapéu, mas devolveu certa ordem à cena. A senhora tem outro balde? Não. Então talvez precisemos de outro arranjo. Mariana não sabia que arranjo ele queria dizer. O que percebeu, com uma clareza em que não confiava ainda, foi que o Marquês já não falava de Geraldo. A senhora mencionou ser atrevida.
Eu disse que me chamam assim. A diferença? Tento explicar isso há 4 meses. Ninguém em Vassouras parece disposto a ouvir. Sebastião Ramírez olhou para ela. Não era o olhar de um homem classificando uma mulher. Era o olhar de alguém que considerava o que outra pessoa acabara de dizer digno de resposta. Eu estou ouvindo. Até o fim daquela manhã, Vassouras fizera o que Vassouras fazia melhor. Observara, interpretara e distribuíra a interpretação. O Marquês de Pedra Branca fora visto conversando com Mariana Alencar no jardim da igreja por quase 20 minutos. Comparecera à quermesse, coisa que não fazia havia 3 anos. Comprara um vidro de compota de Dona Helena e um lenço bordado por Dona Carmen, sinal de que percorrera toda a fileira de barracas. 6 pessoas diferentes também notaram que ele usava um paletó que, em qualquer descrição generosa, estava extraordinariamente molhado. Ninguém perguntou diretamente. Mas a atmosfera particular de uma cidade pequena tentando resolver um mistério se instalou sobre Vassouras como a mudança no ar antes de uma trovoada. Mariana sentiu isso na volta para casa e tentou não pensar no que significava. Dorinda Paz, que assistira a tudo atrás da mesa de limonada, alcançou-a antes da esquina. Mariana, você encharcou o Marquês. Estou ciente. Você encharcou o Marquês e depois ficou conversando com ele por 20 minutos. 19. Dorinda encarou como alguém que possuía informação e ainda decidia a forma menos perigosa de entregá-la. Ele parecia estar se divertindo, estava sendo educado e estava molhado. Dorinda ficou em silêncio, estado raro e geralmente cheio de propósito. Ele comprou compota. Pessoas compram compota. Ele não vem à quermesse. Não vinha havia 3 anos. Veio hoje. E entrou pelo portão lateral. Mariana diminuiu o passo. Mariana, por que ele entrou pelo portão lateral? A entrada principal fica do outro lado. Ela ainda não pensara nisso. Pensou agora. O portão lateral se abria para um caminho particular que ligava as terras de Pedra Branca ao Jardim de São Miguel. Era um acesso antigo, mantido para uso das propriedades de um lado e da comunidade do outro. Sebastião não precisava passar por ali para chegar à quermesse. Escolhera aquele caminho no exato dia em que Mariana esperava no alto dos degraus com um balde. Ela guardou a informação no lugar mental reservado, as coisas que ainda não estava pronta para examinar. Disse a Dorinda que provavelmente não significava nada. Dorinda fez uma expressão que significava justamente o contrário, mas teve a sabedoria de não insistir. Mariana sempre valorizara isso nela. O segundo acontecimento chegou 2 dias depois. Princípio encontrou o Marquês. Não foi um plano do cachorro. Princípio não planejava no sentido formal. Movia-se pelo mundo como um investigador radical. Examinava o que aparecia e formava conclusões imediatas e definitivas. Importavam comida, árvores específicas e barras de calça carregando o cheiro remoto de outros cães. Não importavam convenções sociais, hora do dia ou qualquer narrativa humana sobre como uma caminhada deveria acontecer. Mariana o levara pela estrada estreita junto às terras de Pedra Branca, como fazia quase todas as manhãs, porque havia cerca viva, árvores e cheiros que Princípio considerava indispensáveis. Até pouco tempo antes, ela não tivera motivo para imaginar que alguém da fazenda estaria caminhando por ali às 8 da manhã. O Marquês estava caminhando ali às 8 da manhã. Princípio parou, avaliou, sentou-se. Sentar-se era a parte importante. Princípio não se sentava para qualquer pessoa. Nunca se sentara para Geraldo Figueiredo durante toda a convivência entre ambos, dado ao qual Mariana não dera a devida importância. Sebastião olhou para o Beagle no meio do caminho com surpresa genuína. Depois fez uma coisa que Mariana não esperava. Agachou-se com a calça perfeitamente limpa sobre o chão de terra e coçou as orelhas de Princípio. O cachorro soltou o som de uma criatura que acabara de encontrar alguma coisa que procurava havia tempo. Ele não faz isso com todo mundo, disse Mariana, porque alguma coisa precisava ser dita. Sinto-me honrado. Sebastião se levantou. Parecia mais à vontade que na quermesse. Usava casaco simples, chapéu prático, e tinha a aparência de um homem que caminhava cedo porque queria, não porque havia alguém para observá-lo. Bom dia, senhora Alencar. Bom dia, senhor Marquês. Ela olhou para o cachorro,
que agora se instalara quase em cima do pé esquerdo de Sebastião. Desculpe, ele está muito confortável. Deixe-o se puder. Ficaram alguns instantes na estrada, que cheirava a orvalho, terra e ao começo de um dia ainda indeciso, enquanto o princípio se acomodava sobre o pé de um marquês sem qualquer intenção de sair. Nas 2 semanas seguintes, isso virou um hábito. Não um compromisso formal. Ninguém combinava nada. A estrada existia, princípio precisava passear e Sebastião, Mariana descobriu, percorria os limites das terras pela manhã por preferência, não por exibição. De um lado havia cerca viva, cafezais e pastos descendo pelas colinas. Do outro, um muro antigo de pedra, com musgo nos vãos e um trecho irregular onde as raízes de uma figueira trabalhavam havia décadas sob o caminho. Mariana conhecia cada palmo. Caminhava ali desde menina, primeiro com o pai e depois com o princípio. Antônio Alencar conversava com árvores quase do mesmo modo que o cachorro investigava cheiros, embora usasse mais palavras e chegasse a conclusões diferentes. O que Mariana aprendeu caminhando com Sebastião durante 6 semanas foi que uma estrada conhecida não permanece exatamente a mesma quando alguém novo olha para ela ao seu lado. Ele notava coisas que Mariana deixara de registrar. A inclinação da figueira no fim do muro. O modo como a pedra captava a luz da manhã e parecia quente mesmo no frio. Um sabiá que surgia sempre no mesmo ponto da cerca nas terças-feiras, como se obedecesse a uma agenda ou fosse péssimo em escolher outros caminhos. Sebastião perguntou pela figueira. Mariana explicou o levantamento das pedras pelas raízes. Ele se agachou para observar a parte do caminho que tinha cedido, e ela sentiu a estranha impressão de ver alguma coisa antiga tornar-se interessante de novo. Começava a desconfiar que esse era um efeito particular dele sobre muitas coisas. Sebastião caminhava em silêncio, sem transformar silêncio em constrangimento. Falava quando tinha algo a dizer. Quando não tinha, não preenchia o espaço Perguntava com uma franqueza que Mariana raramente encontrara em homens que não a conheciam havia anos. E ouvia as respostas como quem realmente seguia o que estava sendo dito, não como quem apenas esperava a própria vez de falar. Na segunda manhã, perguntou pelo pai dela. Antônio Alencar fora professor, leitor compulsivo e responsável durante muitos anos por uma pequena aula mantida com a ajuda da paróquia. Lia não para parecer instruído, mas porque os livros eram o lugar para onde ia quando a vida não exigia outra coisa. Tinha paixão por antigas ilustrações botânicas que seu salário não conseguia sustentar e incapacidade absoluta de passar por qualquer cachorro sem parar para conversar. Sebastião, para surpresa de Mariana, o conhecera. Ele me emprestou um livro uma vez, disse o marquês. Gravuras botânicas flamengas. Eu tinha 14 anos. Não pedi. Seu pai apareceu em Pedra Branca com o volume e disse que eu talvez gostasse. Isso é exatamente o tipo de coisa que ele faria. Fazia isso com todo mundo? Mariana demorou um pouco para responder. Ele dizia que os livros encontravam as pessoas certas quando alguém se dava ao trabalho de levá-los até elas. Segundo ele, só ajudava na logística. Sebastião ficou quieto por alguns passos. Eu guardei o livro. Guardou? Deve estar na biblioteca da fazenda até hoje. Mariana não esperava aquilo. A informação se acomodou no peito com a força estranha que certos detalhes pequenos possuem, às vezes maior que fatos enormes. Continuaram andando. Princípio ia entre os dois, farejando a cerca e oferecendo comentários próprios. É o cachorro mais cheio de opinião que conheci, disse Sebastião na quarta manhã. Foi criado por um professor. Desenvolveu uma arquitetura moral muito elaborada. Sebastião riu. Não a risada social, usada para mostrar educação. Foi uma risada curta de alguém surpreendido para fora da própria compostura por uma coisa genuinamente engraçada. Mariana percebeu a diferença. Gostou da diferença? Ele tem opinião sobre Figueiredo? Perguntou Sebastião. Ela olhou de lado. Nunca se sentou para ele. Sebastião ficou um momento em silêncio. Depois falou com a cautela de quem precisava entregar uma notícia desagradável. Figueiredo esteve conversando com o Sr. Bento Peixoto, em Valença. Está dizendo que a senhora jogou água nele de propósito na quermesse, como insulto público.
Mariana parou. Sebastião olhou para a cerca, que não tinha culpa de nada. Ele descreve o episódio como prova de comportamento descontrolado. Mariana tinha muitas respostas. Nenhuma servia para uma estrada às 8 da manhã, com um cachorro observando e o resto do dia ainda inteiro pela frente. Guardou todas. Princípio, como se tivesse acompanhado cada palavra, levantou-se do pé de Sebastião e foi sentar-se sobre o de Mariana. Obrigada, disse ela. Não tinha certeza de qual dos dois estava agradecendo. Sebastião Ramírez passara 3 anos na corte. Isso não era incomum para um homem de sua posição. Homens como ele iam ao Rio de Janeiro. Circulavam pelos ministérios, salões, clubes e jantares que produziam influência antes mesmo de a influência receber nome. Eram vistos, avaliavam, recebiam convites, devolviam convites e se deixavam carregar pela corrente particular criada por dinheiro e título, uma corrente eficiente que levava depressa a lugares que, no fim, podiam significar muito pouco. Depois de 3 anos, Sebastião conhecia aquela vida por completo e a considerava insuficiente de um modo que não sabia explicar. Tinha amigos agradáveis, jantares impecáveis, noites organizadas com precisão e tão pouco indispensáveis, que ele não sentiria falta se nunca tivessem acontecido. Começara a se sentir, sem drama, como um homem cuidando de uma casa em que não morava. Voltar à Pedra Branca no fim de agosto para resolver assuntos acumulados da propriedade, planejando ficar algumas semanas e retornar à corte antes do verão. Repetir esse plano para si mesmo durante quase 3 semanas antes de parar de acreditar nele. A origem de tudo, para seu desgosto, fora Geraldo Figueiredo. Em julho, ainda no Rio, Sebastião estava em um clube numa noite abafada, com a sala cheia e conversas se cruzando. Geraldo falava no outro lado com 3 homens, usando a confiança fácil de quem acredita ter uma história divertida. Sebastião não prestava atenção até começar a prestar. A história era sobre uma mulher. Com Geraldo, quase sempre era. Sebastião já o classificara como tipo humano poucos minutos depois de conhecê-lo anos antes. Homens daquele tipo contavam histórias sobre mulheres como alguns contavam histórias sobre terras. Partiam do princípio de que desejar alguma coisa tornava a narrativa propriedade deles, independentemente do que a outra parte dissesse. Geraldo falava de uma filha de professor em Vassouras, que fizera uma cena numa noite de cartas depois que ele decidira não cortejá-la. A história era contada com habilidade. Tinha a lógica interna particular de uma mentira construída em cima de um acontecimento verdadeiro. O encontro existira, a interpretação fora inventada. E a invenção tinha sido calibrada para parecer plausível o bastante para que nenhum homem na sala achasse necessário questionar. Sebastião pousara o copo devagar. Não dissera nada. Ainda não conhecia a mulher. Não possuía fato concreto a oferecer. Mas notara a coisa que anos observando homens em salas lhe ensinaram a reconhecer. Geraldo representava confiança em vez de possuí-la. Havia nele o brilho um pouco excessivo de quem não sabe ao certo se a mentira vai funcionar e decide compensar, entregando-se totalmente à atuação. Sebastião voltou para Vassouras no fim de agosto. Caminhou pelas divisas da propriedade nas manhãs e encontrou nelas mais paz do que lembrava. Continuou pensando vagamente no que fazer sobre Geraldo, sem ainda encontrar a forma correta. Então chegou a quermesse de 12 de setembro. Sebastião entrou pelo portão lateral porque era um acesso que conhecia desde menino. Porque Geraldo estaria na festa e porque queria, sem transformar aquilo numa missão, formar a própria opinião. Tinha o hábito de decidir por si antes de aceitar o julgamento alheio. Em geral, o hábito lhe servia bem. Não esperava o balde vazio, a folha de agrião e a jovem parada nos degraus, com a expressão de quem chegara àquela situação por uma série de etapas absolutamente lógicas, e estava preparada para aceitar as consequências, lhe ensinaram em poucos minutos mais do que meses de conversa no Rio. Contou parte disso a Mariana numa quarta-feira na 4ª semana de caminhadas. Tinham parado junto a uma porteira no fim da estrada, de onde as colinas de Pedra Branca desciam verdes e largas. Princípio investigava um pedaço de chão com a concentração de um estudioso. "O senhor foi à quermesse por causa do que ouviu na corte?"
perguntou ela. Fui. Mariana olhou para as colinas. Ele contou sobre mim no clube. Contou uma história. Sebastião falou sem aumentar a voz. Não é a mesma. Ela recebeu a frase sem responder de imediato. Sebastião já percebera essa qualidade nela. Mariana não fingia processar uma informação. Processava de verdade. Deixava entrar antes de decidir o que fazer com aquilo. O senhor foi ver se eu era a mulher que ele descreveu. Fui ver o que era verdade. Ela então virou o rosto para ele. Os olhos cor de avelã tinham o cuidado de alguém que aprendera a examinar o que lhe ofereciam antes de aceitar. E ficou satisfeito? Sebastião considerou as colinas, considerou o cachorro, considerou a manhã da quermesse, o balde vazio, a disposição dela para assumir a consequência de um plano ao mesmo tempo razoável e absurdo, e percebeu que aquela mistura de coragem, imprudência e dignidade era a coisa mais interessante que encontrara em muito tempo. Ainda não era exatamente o que pretendia dizer. Mariana o observou por um instante. Depois voltou a olhar para a paisagem. Não, respondeu baixo. Imagino que não. As manhãs foram adquirindo forma própria. Na primeira semana, conversavam quando havia assunto. Na segunda, o silêncio começou a parecer conversa também. Uma conversa paralela feita de pausas, gestos pequenos. E coisas que substituíam palavras quando palavras seriam demais. Sebastião deixava a princípio puxá-lo para a esquerda atrás de um cheiro sem reclamar. Mariana diminuía o passo sem perceber quando ele começava a contar alguma coisa. Os dois desviavam para o mesmo pedaço seco da estrada quando havia barro e fingiam não notar a coincidência. Na terceira semana, Mariana parou de pensar nele como marquês abstrato, a existência cívica de um título, e começou a pensar nele de modo particular. A mão segurando o chapéu quando o vento descia das colinas, a maneira como olhava a velha figueira, a atenção que dispensava ao que ninguém mais considerava digno de atenção. Ela reconheceu que essa mudança tinha consequências. Nenhum dos dois anunciou nada. Não houve acordo. Não houve convite formal. Mariana caminhava com princípio às 8. Sebastião percorria a divisa às 8. A estrada era a divisa. E assim continuaram durante 6 semanas sem que nenhum sugerisse mudança. Ela aprendeu sobre ele o tipo de coisa que se aprende de manhã cedo, quando as pessoas ainda não vestiram a versão social de si mesmas. Sebastião crescera em Pedra Branca e não esperava gostar tanto de voltar. Fora para o Rio porque era isso que homens da posição dele faziam. Tinha sido bom naquela vida e durante muito tempo ser bom em alguma coisa lhe parecera motivo suficiente para continuar. Mariana ouviu e depois disse: Não é a mesma coisa. O quê? Ser bom num lugar e pertencer a ele. Sebastião olhou para ela. É, exatamente isso. Mariana descobriu que ele lia quase tudo com a fome indiferenciada de quem considera informação interessante por natureza. Descobriu que ele tinha uma opinião sobre drenagem das terras que vinha amadurecendo durante os 3 anos no Rio, e agora aparecia em detalhes surpreendentes. Descobriu que conseguia ficar calado sem usar o silêncio para punir ninguém. Ela contou sobre as aulas que ajudava a manter 2 vezes por semana numa sala ao lado da igreja. Não pretendia falar tanto. Mencionou de passagem e 15 minutos depois, ainda descrevia o progresso de Tomás Ribeiro na leitura do jornal, as 2 mesas compridas de madeira emprestadas pela Irmandade e o biscoito que Alice Martins guardava no bolso do avental para os dias em que a concentração das crianças parecia impossível. Só parou quando percebeu que Sebastião ouvia com a mesma atenção que dava às questões da fazenda. Desculpe, não é um assunto particularmente fascinante. É para mim. Por quê? Ele olhou a estrada adiante. Porque a senhora é boa nisso. E quando alguém é bom no que faz, costuma tornar a coisa interessante. Mariana não soube onde colocar a frase. Era simples demais para ser elogio social. Não havia charme exibido, nem intenção de impressionar. Só uma observação direta de alguém que tinha notado alguma coisa real. Ela não estava acostumada. Acabou levando a frase para casa, o que também não era hábito. Na sexta semana, numa quinta-feira em que o tempo finalmente se decidiu pela chuva e entregou água com convicção, caminharam mesmo assim.
Princípio não tinha respeito algum por chuva. Mariana nunca reorganizara a vida inteira em torno do clima, e Sebastião parecia pensar da mesma forma. Figueiredo esteve com Bento Peixoto outra vez, disse ele. Mariana ajustou a sombrinha. E agora? Está dizendo que a senhora vem me perseguindo. Ela virou o rosto. Perdão? Que preparou nossos encontros na estrada. Que o episódio do balde foi um pretexto. Mariana parou no meio da chuva por um segundo inteiro. Ele está dizendo que eu planejei jogar um balde de água no senhor como estratégia para despertar seu interesse? Está. Ela ficou ali, sentindo a água cair reta, sem vento, paciente sobre as folhas, o muro, a sombrinha e os ombros de Sebastião. Princípio investigava um tufo molhado de capim com total indiferença, uma das melhores qualidades dele. Mariana pensou em Geraldo e na criatividade particular de um homem incapaz de admitir que talvez sua narrativa estivesse errada. Pensou em 4 meses de cautela, 12 testemunhas, a biblioteca em janeiro, todas as conversas que não tivera e todas as tardes para as quais a tia deixara de ser convidada. Respirou. Sebastião esperou. Tinha a paciência de alguém disposto a permanecer ali o tempo necessário. Ele vai continuar fazendo isso indefinidamente, disse Mariana. Vai mudar a história toda vez que a história mudar, até não sobrar nada para eu corrigir. Provavelmente. E não há nada a fazer. Sebastião olhou para a estrada. Eu não disse isso. Ela o encarou. Ele não acrescentou nada. Voltou a caminhar. Mariana seguiu ao lado. Princípio atravessou uma poça com a seriedade de quem cumpria missão importante. E Mariana pensou no formato daquela pausa. O jantar na casa de Dona Fortunata Siqueira, na última semana de outubro, reuniu 14 pessoas, uma travessa suficiente de assados frios e 2 conversas que nada tinham a ver com comida. Mariana chegou com a tia e Dorinda. Passara mais tempo escolhendo o vestido do que costumava admitir. Rejeitara 2 opções antes de escolher uma terceira e explicar a si mesma que era apenas a mais prática. Dona Alzira não comentou. Também não olhou de modo especial, o que era justamente a maneira como comunicava que estava deixando de comentar por escolha. Sebastião chegou 20 minutos depois. Mariana notou apenas porque se viu notando e teria preferido não fazê-lo. Sabia que ele fora convidado. Pensara nessa informação mais vezes do que parecia razoável nos dias anteriores e dissera a si mesma que isso fazia parte de administrar uma situação social delicada. Era verdade. Só não era a verdade inteira. Geraldo Figueiredo chegou com o pai, Coronel Figueiredo, homem grande, de rosto avermelhado, coração decente e filho que jamais aprendera a conter. Era uma combinação pouco satisfatória. Geraldo parecia especialmente animado naquela noite, com o brilho de quem acreditava possuir uma vantagem. O jantar avançou sem incidentes. A conversa percorreu assuntos previsíveis. Mariana comeu com cuidado, respondeu quando necessário e observou Geraldo do outro lado da mesa com a atenção periférica que desenvolvera justamente para isso. Ele esperou a sobremesa. Senhora Alencar, disse com leveza calculada. Tenho pensado no que aconteceu com aquele famoso balde da senhora. A mesa percebeu a mudança. Não houve ruído, apenas aquele ajuste coletivo de atenção que anuncia a chegada de alguma coisa com ponta. Tenho vários baldes, respondeu Mariana. O senhor precisará ser mais específico. O da quermesse. Ouvi dizer que causou sensação. Eu estava ajudando com as flores. Foi o que ouvi. Disseram também que a senhora estava muito entusiasmada. O sorriso dele permaneceu. Era evidente que preparara aquilo. Mariana olhou para a sobremesa, depois para Geraldo. Tinha respostas prontas. Estava escolhendo a adequada sala, a companhia, ao nível de dano que poderia causar e ao nível de dano que os outros diriam que ela pretendera causar. Foi quando Sebastião falou do outro extremo da mesa. Usou o tom de conversa comum, o tom de alguém corrigindo um detalhe factual porque precisão importa. Eu estava Na quermesse. 14 pessoas o ouviram perfeitamente. Entrei pelo portão lateral. Eu passei onde não devia e acabei recebendo a água. Disse isso com o peso tranquilo de alguém que não precisava elevar a voz para ser levado a sério. A mesa ficou silenciosa outra vez, mas agora era outro silêncio.
O sorriso de Geraldo continuou por esforço. O senhor Marquês é generoso demais. De modo algum. Sebastião tomou um gole de vinho com completa naturalidade. Ela foi muito gentil com a situação. E não disse mais nada. Não havia mais nada necessário. A sala recebera duas versões, a de Geraldo e a de Sebastião, e fizeram o cálculo que salas fazem, menos sobre provas formais e mais sobre em quem acreditam. O resultado apareceu por um instante no rosto de todos. Geraldo preparara-se para uma mulher socialmente isolada e para um marquês ausente. Não preparara resposta para aquilo. Falou pouco até o fim da noite. Mariana terminou a sobremesa. Sentiu alívio, gratidão e, sob os dois, alguma coisa que ainda não examinara completamente. Olhou para Sebastião do outro lado da mesa. Ele já ouvia a conversa à esquerda com a atenção educada de quem dissera o que precisava dizer e considerava o assunto encerrado. Não olhou em direção a Mariana uma única vez depois disso. Ela percebeu que não era desvio. Era respeito. Ele dissera o que considerava verdadeiro. O que Mariana faria com aquilo pertencia a ela. E depois de 4 meses, ela finalmente entendeu a diferença exata entre alguém ajudar e alguém assumir a direção da sua vida. Encontrou Sebastião no corredor depois do jantar, enquanto ele pegava o casaco. Mariana planejara no caminho até a casa de Dona Fortunata o que diria caso surgisse oportunidade. Agradeceria de maneira breve e correta. Depois iria embora. O plano parecia perfeitamente executável. O que disse foi: o senhor não precisava fazer aquilo. Ele se virou. Não pareceu surpreso. Eu sei. Eu estava resolvendo. Estava. Eu tinha uma resposta preparada. Mariana ouviu na própria voz a intimidade que costumava reservar a pessoas em quem já confiava. Isso a alarmou um pouco, considerando o pouco tempo. Sempre resolvi minhas coisas. Sim, isso é importante para mim, ter resolvido, não ter sido resolvida por outra pessoa. Sebastião a olhou. O corredor estava quieto. Atrás de uma porta vinham vozes baixas do jantar, alguém rindo. Uma única vela queimava sobre a mesa lateral. O casaco estava nas mãos dele. Eu sei, disse Sebastião. Desculpe. Mariana esperava uma defesa. A desculpa desarmou a posição inteira que havia preparado, e isso a irritou por alguns segundos simplesmente porque ela não sabia mais como continuar. Então por que fez? Ele pensou antes de responder. O silêncio reflexivo, não o evasivo. Porque não gosto do que ele faz. Esse tipo de ataque público, calculado para sempre parecer inocente caso alguém o confronte. Eu teria dito a mesma coisa se o alvo fosse outra pessoa. Mariana o observou. Mas é também um pouco por ser a senhora, acrescentou ele mais baixo, a voz mudara. Mariana reconheceu a mudança e teria preferido não reconhecer. A vela entre os dois. As vozes além da porta. O casaco nas mãos dele. O senhor disse que pretendia voltar ao Rio antes do verão. Disse, ainda pretende? Sebastião ficou em silêncio por um instante. Depois outro. Tenho percebido que minhas intenções nesse assunto mudaram. Mariana sabia, se fosse sincera consigo mesma, aonde as manhãs, a porteira, a chuva e princípio sentado no pé dele estavam chegando. Sabia desde cedo demais. E continuar andando pela estrada todos os dias, o que por si só já era uma forma de resposta. Entendo. A senhora se opõe? Mariana pensou do jeito mais honesto que conhecia. Não. Sebastião assentiu uma vez, com a serenidade de um homem que acabara de acomodar alguma coisa importante. Boa noite, senhora Alencar. Boa noite, senhor Marquês. Mariana voltou para casa. Sentou-se na cozinha com o chá da tia e princípio atravessado no colo e pensou em homens que ouviam e no que significava quando um deles decidia ficar. Princípio apoiou o queixo no joelho dela com a expressão usada quando já chegara a uma conclusão e aguardava que os humanos alcançassem o mesmo ponto. Usara aquela expressão na primeira manhã da estrada. Usara consistentemente desde então. Mariana coçou-lhe as orelhas. Você já sabia. Princípio não contestou. Ela terminou o chá. Pensou no corredor, na vela e na forma como Sebastião dissera desculpe. Não fora uma desculpa encenada, nem uma demonstração de humildade. Apenas a franqueza de alguém que queria dizer exatamente aquilo. Pensou nas 6 semanas de manhãs e percebeu que, em algum momento entre a terceira e a quarta,
Parara de tratá-las como situação a ser analisada e começara a considerá-las simplesmente a melhor parte do dia. Foi dormir. Dormiu bem, o que não esperava. O jantar no Hotel Central de Vassouras, na segunda semana de novembro, reuniu 8 pessoas em despedida ao capitão Álvaro Mendes, que seguiria para Minas até o fim do ano. Havia comida suficiente e um vinho tinto razoável. Mariana foi porque gostava do capitão. Também foi preparada. Preparava-se, de uma forma ou de outra, desde janeiro. Meses carregando sozinha a verdade da biblioteca, da noite de cartas e das 12 testemunhas. Sabia o que acontecera. Sabia também, com aquele conhecimento corrosivo que a experiência ensina, que verdade e ser acreditada eram condições diferentes, e uma delas dependia demais de quem mais estava na sala. Aqueles meses lhe deram uma clareza que antes não possuía. Não era exatamente cautela, muito menos derrota. Era a capacidade de distinguir o que podia e o que não podia mudar e a disposição de agir sobre o que ainda estava em suas mãos. Mariana terminara de ter paciência com Geraldo Figueiredo. Tivera paciência por 4 meses. Não produzira nada. Ela possuía outras habilidades. Geraldo estava no outro extremo da mesa. Desde o jantar de Dona Fortunata, carregava uma qualidade mais contida, o ar de um homem que revisara a própria avaliação de poder. Não era cordial com Mariana, mas deixara de provocá-la abertamente. Durante 3 semanas mantivera uma civilidade vigilante. Mariana não relaxara. A noite avançou. O capitão recebeu 2 brindes, como devia. O vinho melhorou à medida que a noite passava, como costuma acontecer com vinho e boa companhia. Geraldo esperou o fim, quando as pessoas começavam a se levantar e as carruagens eram chamadas. Inclinou-se na direção dela, o suficiente para que apenas as 2 pessoas mais próximas ouvissem. A voz quase gentil era a variação mais perigosa. Senhora Alencar, espero que não existam ressentimentos entre nós. Creio que ambos tivemos meses difíceis. Mariana pousou a taça. Pousou devagar, com o cuidado que usava quando precisava escolher a próxima ação com precisão. Nenhum ressentimento. Acho apenas que o senhor se lembra da história de maneira errada. Ele sorriu um pouco, recuperando terreno. Lembro? O senhor se lembra de que eu me comportei mal na noite de cartas, quando o senhor me pediu em casamento. Mariana manteve a voz agradável, sem pressa. Eu me lembro de que o senhor me pediu em casamento na biblioteca de Dona Fortunata, numa terça-feira de janeiro, quando eu tinha entrado para buscar um livro. Eu recusei com educação. O senhor disse que eu me arrependeria. Eu disse que duvidava. Esses são os fatos como aconteceram. As 2 pessoas próximas estudavam as próprias taças com atenção extraordinária. Depois disso, continuou Mariana, o senhor contou a pelo menos 15 pessoas que eu fiz uma cena quando o senhor decidiu não me cortejar. É uma inversão interessante, principalmente porque eu tinha ido à biblioteca apenas atrás de um livro de cartas. O silêncio na ponta da mesa ficou completo. Acho que o senhor contou a história que preferia que tivesse acontecido. E acho que, a esta altura, quase toda Vassouras já fez as contas. Mariana pegou a taça outra vez. Não guardo ressentimento, guardo uma memória muito clara. Não é a mesma coisa. Geraldo Figueiredo não teve resposta. Saiu 11 minutos depois, antes mesmo de chamarem todas as carruagens. Fato que cada pessoa presente percebeu e ninguém sentiu necessidade de comentar. Mariana olhou para o outro lado da mesa. Sebastião Ramírez a observava com a expressão de um homem que acabara de ver alguma coisa que não esqueceria. Não dissera nada. Não precisara. Ela não precisara dele. Mariana ergueu a taça apenas um pouco. Ele fez o mesmo. Sebastião caminhou com ela até a casa, não porque Mariana pedira, mas porque a noite estava limpa, o percurso era curto e ele ofereceu de modo simples. Ela aceitou sem fingir que precisava pensar. Dona Alzira seguia alguns passos à frente com Dorinda e Dona Fortunata. Mariana e Sebastião escolheram um ritmo confortável, não eficiente. É um tipo de passo completamente diferente. Vassouras estava quieta naquela hora. O fim da primavera tinha sons próprios. O ar esfriando depois do dia, as últimas aves fazendo anúncios, o céu perdendo dourado até ganhar cinza sobre as colinas. A cidade cheirava a terra úmida, lenha e alguma coisa quase doce vindo dos jardins.
Princípio estava sentado junto ao portão quando chegaram. Ficar em casa. Não tinha como saber a hora exata da volta nem que havia motivo especial para esperar. Ainda assim, ocupava a abertura com a autoridade paciente de um cachorro que fizera os cálculos e aguardava apenas o resto do mundo alcançá-lo. Ele sabe, disse Sebastião, sempre sabe. Só não anuncia. Sebastião olhou para o cachorro, depois para o portão e então para Mariana. Havia algo diferente em sua expressão. Menos composto ou composto de outra forma, como alguém que decidira dizer uma coisa e agora precisava atravessar o momento de dizê-la. Falei com Figueiredo antes do jantar de Dona Fortunata. Mariana esperou. Disse a ele que eu estivera naquela biblioteca na noite de janeiro, que passara pelo corredor, ouvira a conversa e me lembrava claramente do que aconteceu. Mariana ficou muito imóvel. O senhor estava lá? Não. Sebastião tinha a calma de um homem sendo honesto sobre uma desonestidade específica e que não se arrependia muito dela. Mas ele não sabia disso e achei importante que ele acreditasse que havia uma testemunha que não poderia manipular. Mariana olhou para o portão, olhou para Princípio, que se levantara e parecia refazer sua avaliação do mundo. Ele não vai dizer mais nada, acrescentou Sebastião. Mariana deveria ter objeções. Tinha várias prontas, sobre administrar a própria situação, sobre a importância de ter conseguido resolvê-la, sobre tudo o que dissera no corredor depois do jantar. Eram objeções válidas. Ela ainda acreditava nelas. Mas o que sentiu parada no portão, na última luz da noite, foi a ausência súbita de um peso carregado durante meses, não retirado das mãos, não transferido para outra pessoa, apenas terminado, como uma chuva que finalmente passa. Isso não foi uma coisa pequena, disse ela. Foi uma mentira pequena. O senhor sabe o que quero dizer. Sei. Cípio caminhou até Sebastião e sentou-se sobre o pé dele. Mariana olhou para o cachorro, depois para o homem parado à entrada do jardim. Pensou na estrada, na chuva, nas gravuras botânicas flamengas, na cor de mel dos olhos dele sob a luz e na maneira como uma pessoa podia tornar-se, sem planejamento, parte do formato dos dias comuns. Suas intenções, disse ela, aquelas que mudaram. Sim. Mudaram mais? Sebastião olhou diretamente para ela. Nunca parecia representar o próprio olhar. Apenas olhava. Consideravelmente. Em alguma direção particular? Ele ficou quieto por um instante. Um bem-te-vi fez o último chamado na árvore da rua. O jardim cheirava a lavanda e rosas no fim da florada. Numa direção muito específica, se a senhora quiser ouvi-la. Mariana sabia. Sabia desde a manhã em que ele se agachara na estrada para coçar Princípio. Desde a porteira e as colinas. Desde o dia em que segurava um balde vazio e ele parecera interessado em vez de ofendido. Sabia e continuara andando ao lado dele todas as manhãs. Isso já era uma resposta, embora só agora admitisse. Quero. Sebastião respirou. Não dramaticamente, apenas como alguém que chegara ao limite de um caminho percorrido com cuidado. Mariana. Disse o nome dela com a atenção que usava quando considerava palavras dignas de cuidado. Faz algumas semanas que tento encontrar um momento para lhe perguntar uma coisa sem parecer precipitado nem covarde. Não encontrei. Isso provavelmente significa que devo parar de procurar e simplesmente perguntar. Parece sensato. A senhora se casaria comigo? Mariana sabia que a pergunta viria. Sabia com aquela certeza que se forma em torno de coisas que evitamos admitir em voz alta. Sabia e não deixara de caminhar. Não evitara a porteira. Não pedira desculpas quando o Princípio se sentava no pé dele. E em cada uma das manhãs voltara para casa pensando em homens que sabiam ouvir. Ela já escolhera aos poucos, durante 6 semanas. Sim, a palavra saiu firme. Mariana não planejara a firmeza. Em alguma imaginação vaga, pensara que haveria discurso maior, emoção a administrar, a necessidade de reorganizar a própria compostura mantida por tantos meses. No fim havia só a palavra, a noite e o som de Sebastião soltando devagar o ar que não percebera prender. A tensão que ela não sabia existir nele simplesmente desapareceu. Ótimo, disse ele. É, ótimo. Nenhum dos dois se moveu imediatamente.
O jardim cheirava ao fim da primavera e o espaço entre eles já não parecia distância, mas alguma coisa guardada por duas pessoas que ainda decidiam como seria o próximo passo. Mariana percebeu os olhos dele, a calma atenta que estivera ali desde o começo, e pensou que certas coisas só revelam que foram esperadas quando finalmente chegam. Não disse isso. Ainda não tinha costume de dizer esse tipo de coisa em voz alta. Guardou a ideia no mesmo lugar em que costumava guardar o que ainda não estava pronta para examinar. Dessa vez, porém, sabia que examinaria em breve. Princípio levantou-se do pé de Sebastião e atravessou o portão com a dignidade de um animal que concluíra seu trabalho e não tinha mais nada a fazer naquela parte da rua. Mariana o acompanhou com os olhos. Depois olhou novamente para Sebastião, que tinha uma expressão que ela suspeitava que observaria por muitos anos e ainda encontraria nela alguma coisa nova. Boa noite. Mariana entrou, fez chá. Sentou-se na cozinha enquanto Princípio se acomodava perto do fogão a lenha. Dona Alzira apareceu à porta com a expressão de uma mulher que estivera acordada e possuía opiniões. Mariana contou. A tia sentou-se, serviu uma segunda xícara e disse: seu pai teria aprovado. Falou de modo simples, como sempre fazia com coisas importantes. Não precisava explicar. Antônio Alencar acreditava que se conheciam as pessoas de verdade pela capacidade de prestar atenção ao que importava e deixar ir o que não importava. Dizia que quem era bom na primeira coisa geralmente era bom na segunda e que isso era mais raro do que deveria. Aplicava essa teoria a livros. Aplicava também a gente. Na experiência de Mariana, ele costumava acertar. Ela pensou num livro de gravuras botânicas flamengas levado de uma casa a outra porque alguém imaginara que um menino de 14 anos poderia gostar. Eu sei, respondeu. Mariana e Sebastião se casaram em dezembro, na igreja de São Miguel, onde Antônio Alencar dera aulas e ajudara durante tantos anos. Padre Coelho celebrou a cerimônia. Dona Alzira chorou com elegância. Dorinda chorou de todas as maneiras disponíveis. Princípio não pôde entrar e foi encontrado depois no adro sentado no pé de Sebastião, o que todos consideraram apropriado. Geraldo Figueiredo deixou Vassouras no começo de novembro, alegando o desejo antigo de passar uma temporada nas terras de um tio em Minas Gerais e convicção recém-descoberta de que o ar das montanhas lhe faria bem. Não voltou. Se o ar de Minas lhe serviu, continuou sendo assunto de leve e inteiramente desinteressada especulação local, sem urgência alguma, porque quase ninguém tinha curiosidade suficiente para procurar a resposta. As aulas comunitárias continuaram às terças e quintas, numa sala junto à igreja de São Miguel. Na primavera seguinte, Sebastião mandou preparar um espaço melhor, com janelas amplas, 2 mesas compridas de madeira e uma pequena coleção de livros doada sem placa, discurso ou anúncio. Tomás Ribeiro, o aluno mais velho, escreveu uma carta de agradecimento numa letra ainda irregular, mas muito melhor que meses antes. Sebastião guardou a carta em sua escrivaninha, à esquerda do tinteiro, onde permaneceu. A casa de Pedra Branca tornou-se, segundo todos diziam, uma casa mais quente. As salas deixaram de ecoar. Havia luz acesa mais cedo, portas abertas, gente entrando e saindo. A sensação de um lugar finalmente habitado em vez de apenas mantido. O livro de gravuras botânicas flamengas foi encontrado na biblioteca e transferido para uma sala voltada ao jardim, porque Mariana disse que páginas daquele tipo mereciam mais luz. Princípio viveu mais 11 anos, idade respeitável para um beagle. Passou-os do modo como passara tudo, no centro do que importava, formando opiniões que frequentemente se revelavam corretas e sentando-se nos pés que mereciam ser ocupados. Quando morreu, foi enterrado sob a velha figueira no fim do jardim murado, onde o sol chegava primeiro de manhã, porque aquele sempre fora seu lugar preferido e porque a preferência de um cachorro, quando expressa com tanta consistência, merecia ser levada a sério. E se alguém perguntasse a Mariana Ramírez, Marquesa de Pedra Branca, o que teria feito diferente no dia 12 de setembro de 1887, ela responderia sem hesitar muito que teria mirado melhor. O marido,
que quase sempre estava por perto quando esse assunto surgia, esperava alguns segundos antes de dizer. Em certo sentido, Geraldo Figueiredo acabou sendo útil. Sebastião, num sentido muito limitado. Maria não respondia. Antes, quando o princípio ainda estava vivo, olhava para o cachorro sobre o tapete diante da lareira, com a expressão de quem já ouvira a mesma conversa e considerava o resultado satisfatório. Depois olhava para o marido, que sorria daquele jeito lento, sem pressa, como uma mudança de tempo que sempre estivera a caminho. Ela voltava ao livro, mas sorria também. Talvez fosse isso encontrar a pessoa certa. Não alguém que chega com grandes declarações ou impressiona pela própria certeza, mas alguém que percorre a mesma estrada na mesma manhã, percebe a figueira, pergunta pelas raízes e fica quando a chuva começa. Alguém que está perto quando você precisa resolver uma coisa difícil e não tenta tomar a tarefa das suas mãos, apenas permanece. Depois aparece na manhã seguinte. E na outra. Alguém que acha interessante a pessoa específica que você é. Não a versão fácil de gostar. Não a versão que funciona bem num jantar. A outra, a que segura um balde vazio num jardim e sabe exatamente por que o segurava. Foi assim que Mariana lembraria. O sol de setembro nas pedras do jardim. Ela esperando no alto dos degraus, acreditando estar sozinha no plano. 10h27. O portão começando a abrir, o balde virando. A água descendo inteira sobre o homem errado. Uma folha de agrião numa gravata boa demais. Um marquês encharcado da cabeça aos pés. O coração dela batendo como cavalo solto onde não devia haver cavalo nenhum. Ele poderia ter gritado, poderia ter se virado e ido embora. Em vez disso, olhou para ela e perguntou, com aqueles olhos cor de mel, alguém que eu conheço, e foi daquele erro que a estrada mudou. Mariana mirara outra pessoa, mas quem recebeu a água foi o homem que acabaria ficando. Vieram a estrada, a chuva, as manhãs lentas e princípios se acomodando nas botas dele antes que qualquer um dos dois admitisse o que estava acontecendo. O cachorro pareceu saber primeiro. Talvez os cachorros saibam reconhecer repouso antes dos humanos. Sebastião perguntou pelo pai dela. Lembrou-se do livro. Ouviu cada história sobre as crianças da escola. Não tentou encantá-la como quem executa uma técnica. Apenas escutou como se a verdade, dita sem enfeite, já fosse interessante o bastante. Eu vim descobrir o que era verdade, ele dissera. Mariana nunca esqueceu a frase, nem o jantar em que Sebastião falou quando os cochichos voltaram. Não para salvá-la, mas porque a mentira lhe pareceu errada. E nem a noite posterior, em que ela própria abriu a história diante de Geraldo e encerrou o assunto com a própria voz. A diferença estava ali, não em grandes gestos, não em desfiles, não numa promessa repetida até soar vazia. Estava num homem que ficou. Ficou de manhã, ficou na chuva, ficou quando ela estava zangada, ficou quando ela não precisava ser defendida, ficou até a presença dele deixar de parecer visita e começar a parecer casa. Por isso, muitos anos depois, quando Mariana dizia que mudaria apenas a pontaria, Sebastião sempre sorria. Ela sabia que era brincadeira. Ele sabia que ela sabia. E talvez o destino inteiro de Pedra Branca tivesse começado exatamente assim, com um balde cheio de água, um portão abrindo na hora errada e o homem certo recebendo em cheio aquilo que nunca fora destinado a ele.